de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos esse texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, os 10 primeiros versículos. O capítulo 15 é o capítulo das parábolas da misericórdia em São Lucas, que começam com essas duas e vão ter depois o seu ponto alto na famosa parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, que hoje não é aqui proclamada, mas são proclamadas as duas precedentes. Uma é sobre esse pastor e a outra sobre a dracma, a moeda perdida. Por que Jesus fala com estas parábolas? Porque Jesus tinha uma postura, uma atitude. Os publicanos, assim começa o evangelho de hoje, e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Ou seja, Jesus acolhia as pessoas, acolhia também os pecadores, não para provar o pecado, mas justamente para que eles pudessem fazer a experiência da reconciliação com Deus, da misericórdia de Deus que os alcança e que transforma as suas vidas. Mas o outro grupo, o dos fariseus, dos mestres da lei, que eram religiosos, que observavam estritamente as normas e que conheciam as Escrituras, criticavam esse comportamento de Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Porque a refeição para o oriental significa uma condivisão, uma partilha de vida, é algo muito importante. Não é como uma pessoa que vai fazer um lanchinho aí rápido, come qualquer coisa, não. Senta-se na mesa, conversa, significa comunhão, não só do alimento, mas comunhão de vida. Ora, ao Jesus ter esse comportamento de sentar-se à mesa também com os pecadores, ele está admitindo esses pecadores no caminho da salvação. Então é uma boa notícia, é uma novidade, como eu disse, não aprovando o pecado, mas abrindo uma perspectiva nova. E esses fariseus e mestres da lei ficarem enciumados, porque veja, qual era a perspectiva deles? É que Deus estava com eles, quase como se eles controlassem Deus. Como é que pode esse homem se aproximar dos pecadores? Os pecadores têm que ser condenados, era a mentalidade deles, né? Nós é que temos que, refeição ele tinha que fazer conosco, não com esses outros. É uma coisa que nós temos que ter cuidado. E às vezes nós podemos querer ser, desculpa a expressão, donos de Deus. Achar que Deus é propriedade nossa. Né? Que Deus não pode se manifestar aos outros, que não pertencem ao nosso grupo, que não têm as mesmas ideias que nós, que não são, quem sabe, simpáticos. E Deus não tem preconceitos. Né? Nós também precisamos nos livrar dos preconceitos. Muitas vezes nós temos uma postura preconceituosa em relação àqueles que erram, condenando e julgando apressadamente. Né? Temos uma postura preconceituosa, às vezes, por questão de cultura, de raça, de língua, de sexo. Não, nós temos que ser pessoas capazes de acolher os outros. Acolher, não para aprovar qualquer coisa, para mostrar o caminho realmente da salvação. É o que Jesus fazia. Então foi por isso que Jesus contou essas parábolas. As parábolas são para ilustrar o comportamento de Jesus. Ele já tinha um comportamento que era revolucionário, que incomodava. E aí vem essas parábolas. O interessante é que uma delas diz respeito a um homem e uma diz respeito à mulher, mostrando o universalismo também da mensagem de Jesus. Abarca todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres. Ele conta essa parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. E ele deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. A gente pode pensar assim, é um comportamento generoso. Não é todo pastor que faz isso, né? Porque quem sabe o pastor podia pensar assim, ele estou com 99, foi uma só que extraviou. Quem sabe já era uma ovelhinha assim meio pisteada, né? E para que eu vou gastar tempo com ela?
né? Às vezes o rebanho ficou até livre dela, né? Não. Vejam como esse pastor se importa com cada ovelha. Ele deixa ali as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. É o comportamento de Deus em relação a cada um de nós e a toda a humanidade. E quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E Jesus deixa claro: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Não deixa de ter uma certa ironia aqui, né? Quem é que não precisa de conversão? Quem de nós pode dizer que é justo e não precisa de mudar de vida? Então, Deus se alegra mais com um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E depois a parábola sobre a mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma. Acende a lâmpada, procura, varre a casa cuidadosamente até encontrar, e encontrando fica toda feliz e vai comunicar às comadres, né? Às amigas e vizinhas: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E Jesus também aplica isso ao comportamento de Deus. Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Se Deus é assim, e se nós somos discípulos de Jesus, nós também deveríamos ter alegria pela salvação de cada pessoa, pela conversão de cada pessoa. Quando nós somos indiferentes aos outros, é sinal de que nós não amamos os outros. Se a gente gosta de uma pessoa, a gente quer o bem dela. E se ela estiver andando para o caminho errado, a gente sofre e se preocupa. Não é assim se fosse na família da gente? Então, quando uma pessoa está andando no caminho errado, nós deveríamos nos sentir atingidos. Deveríamos rezar por essa pessoa. Se temos a possibilidade de dirigir a palavra, a exortação, devemos fazê-lo, né? Devemos ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. Na primeira leitura tirada da carta aos Romanos, que temos lido, o autor Paulo diz claramente: ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Nós pertencemos ao Senhor, né? Se estamos vivos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor, vivos ou mortos pertencemos ao Senhor, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, de todos. E aqui Paulo também nos exorta a não julgar e condenar os outros. Estão vendo a ligação entre o Evangelho e essa leitura? O Evangelho falou para a gente não ter preconceito, acolher os pecadores. Aqui também Paulo fala sobre aqueles que são fracos na fé e que nós não devemos promover divisões na igreja, separações, partidos, cisões, né, polarizações, como nós vemos hoje e falamos tanto sobre isso. Por que desprezas o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? É diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua glorificará a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então nós não somos julgadores uns dos outros, mas é Deus quem nos julgará a todos. A igreja celebra hoje essa memória litúrgica obrigatória de São Carlos Borromeu, grande bispo do século XVI, período do Concílio de Trento. Vem de uma família nobre, de uma família de posses, e como segundo filho, era costume naquele tempo, foi destinado, digamos assim, à carreira eclesiástica, né? O primeiro deve casar e dar descendência e continuidade da família, eram os costumes entre os nobres, né? O segundo ia para a carreira eclesiástica. Se não tivesse vocação, então depois ia ser encaminhado para ver se conseguia juntar mais riqueza, né? Mas a primeira opção era essa. Então ele desde os 7 anos já é colocado nesse caminho. Mas Carlos Borromeu tinha vocação. Aos 20 anos ele já era doutor em direito civil e direito canônico, né? E vai desempenhando suas funções. Ainda não era padre, mas o seu tio se tornou papa, né? Então era sobrinho de um papa e de uma família nobre. Então depois vai
progredindo, seu pai depois morre. Primeiro a mãe morre ainda com ele novo, mas ele continuou no mesmo caminho. Era um jovem normal, assim como os outros, mas uma vida correta, uma vida moral correta. E o seu tio então percebeu, depois da morte do seu pai, as qualidades do seu sobrinho e levou ele para junto dele em Roma para trabalhar ali. Ainda mais que ele já era doutor em Direito Civil e Canônico. E aí foi uma carreira vertiginosa, porque ele foi cada vez mais recebendo encargos e todos admiravam como aquele jovem tinha tantas qualidades e tanto zelo. E ele ajudou o tio a concluir o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele passou por um período longo, ele começou nos anos 40, do século XVI, e ele vai terminar nos anos 60. Ele tem interrupções. Então ele incentivou o seu tio, o Papa, a prosseguir no concílio, e ele era protonotário apostólico, trabalhava ali com o Papa, não era padre ainda, mas tinha função e era até cardeal, era possível ser cardeal leigo, E ele então vai ajudar muito no término do concílio, na aplicação. Depois então vai se tornar, quando todos pensaram que ele então ia depois voltar, ter dispensa do estado eclesiástico, embora não fosse padre ainda, quando o irmão dele morre, então ele fica encarregado de ser o herdeiro dos bens da família. Todos pensaram, agora ele vai voltar para a família, vai pedir licença para o Papa, vai conseguir fácil, até porque ele nem é padre, vai administrar os bens da família. Mas ele, depois dos exercícios espirituais, optou claramente. Ele percebeu que ele não estava em Roma à toa, Ele vai nessa direção e vai então ser ordenado padre, depois bispo, nomeado bispo de Milão. Vai ter uma responsabilidade enorme, não só com a diocese de Milão, mas em torno de 15 dioceses vão estar sob a sua jurisdição. Vai aplicar o Concílio Vaticano II, vai fundar seminários, hospitais, cuidar de pobres. Ele vai ter um trabalho de educação das pessoas, das mais... Enfrenta também tudo aquilo que é contra o Concílio de Trento, vai se empenhar na formação de um clero de qualidade, um clero santo, vai promover 11 sínodos diocesanos, 6 concílios provinciais. Por que eu estou citando isso? Nós estamos num processo sinodal. E o São Carlos Borromeu, bispo de Milão, é um modelo de pastor e de alguém que caminhou de forma sinodal, claro, com a mentalidade tridentina, mas com um grande zelo, uma austeridade pessoal muito grande, um homem de muita vida de oração e de penitência, muito aberto, sensível e misericordioso com os pobres, com os pequenos, severo com os grandes e que estivessem fora daquilo que era realmente a perspectiva do Evangelho. E vai ter esse governo da igreja sinodal, envolvendo todas as pessoas e promovendo a aplicação do Concílio de Trento. Peçamos a São Carlos Borromeu que interceda por nós, a igreja que vive agora esse processo sinodal, e pelo nosso seminário de Mariana, hoje dia do Seminário São José, como eu disse no início da missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.